Fala galera, boa noite. Vamos iniciar o nosso backtest de hoje aqui, né, pessoal? Terça-feira, 16/6, um dia bem difícil para o índice, né? Bem horrível, melhor dizendo, bem complicado, extremamente lateral. Vou explicar aqui para vocês o motivo dessa lateralização, mas a minha perspectiva foi concretizada, né, pessoal? Que era a queda. Tá? E antes da gente iniciar aqui o vídeo, eu recomendo fortemente que vocês assistam o meu último backtest, tá? O backtest de ontem, 16/6. Porque em todos os backtests, pessoal, eu sempre faço uma prévia do dia de amanhã. No caso, no backtest ontem, eu fiz uma prévia do dia de hoje. E foi concretizado o movimento esperado, tá? Então, no dia de hoje, no backtest de hoje, eu farei a prévia do dia de amanhã. Por isso que é sempre importante assistir o último backtest, porque ele é um gancho, ele é uma continuação do próximo backtest, ok? Então, recado dado. Bora lá, galera, sem enrolação, para a gente ficar mais dinâmico aqui no tempo do vídeo. Começando aí pelos tempos gráficos maiores, né, galera, como de costume. Iniciando aí pelos 60 minutos, né, vou colocar minha FIBO de lado. Igual eu havia comentado com vocês ontem, tá, pessoal? Minha perspectiva era uma queda para o índice, né, só recapitulando esse detalhezinho. Minha perspectiva era uma queda porque o preço anda entre máximas, mínimas e 50%. Como ele chegou numa região de máximas, galera, uma região de acumulação aqui também, né, onde o preço também não estava conseguindo passar, eu tenho uma negaçãozinha aqui para minha esquerda também, olha só, né, e ele deu uma bela de uma estilingada aqui para alta, ele estava devendo alguns testes aqui para baixo, pessoal. Igual eu comentei no dia de ontem, todo topo rompido tende a ser testado, e ele veio realizar esses testes, tá? Ele veio realizar o teste principalmente nessa região aqui, eu havia o teste nessa negação que estava sem teste. Inclusive é um ponto lá do diário aqui também, tá? Aqui deixa eu ver se ele veio nessa marcação em azul. Ó, não chegou a testar, mas chegou bem próximo, né, na região, mas não houve teste, ok? Porém, o movimento foi concretizado, né? Igual eu havia comentado com vocês, ele já começou a armar um topo duplo aqui. A probabilidade era vir queda de pullback, para aí sim ele querer continuar alta. Lembrando que eu estou visando o alvo nessa região aqui, tá? Toda a explicação desse movimento está detalhadamente no backtest de ontem. Então corre lá, eu vou deixar este último backtest, no caso de ontem, na descrição desse vídeo, basta você clicar lá e automaticamente você vai ser redirecionado ao último backtest do dia 16, ok? Então, voltando aqui, olha aí, galera, veio a queda, né, conforme esperado, e ele veio buscar os alvos aí para baixo, igual eu havia comentado no último backtest, ele poderia vir buscar qualquer 50% que eu havia aqui, ó. Eu tenho este aqui e tenho esse, o qual ele veio testar, né? E qual que é a minha perspectiva para amanhã, galera? É uma alta, porque ele parou numa região de compra. Ah, mas ele está negando o topo, você visualiza alta ainda mesmo assim? Sim, galera, ainda estou visualizando alta, porque ele quebrou a estrutura de baixa, né? Eu falei muito bem disso no último backtest, por isso que ele ficou bem extenso. Mas ele quebrou a estrutura de baixa, eu vejo alta neste ponto aqui, e isso aqui é um movimento de alta para mim, deixa eu tirar as marcações. Este aqui é um movimento de alta para mim saudável, é o pullback, a busca de liquidez para ele conseguir dar essa saída do preço rompendo essa região. Ele vai fazer isso amanhã? Não sei, pessoal, tá? Não sei. Mas amanhã minha perspectiva é alta, porque ele chegou na região de 50% e já começou a fazer o movimento de alta dele, tá? Tecnicamente falando, se nós analisarmos aqui, galera, o alvo dele para amanhã é aqui, ó, essa região aqui, ó, 140, 125, ok? Mas claro que antes dele chegar lá, o que eu tenho? 50%, exatamente nos topos que foram rompidos e negados. Então, minha perspectiva de alvo inicial é exatamente nesse ponto aqui, ó, 50%. Mínima do primeiro candle sem teste, em conjunto desses topos que foram negados. Então, ele pode sim chegar aqui, sentir essa região, porque ela é muito forte, né? Basta olhar aqui para a minha esquerda e querer voltar para a queda ou até mesmo fazer um fundo duplo para depois continuar alta. É possível. Tá, galera? Então, minha perspectiva para amanhã é alta. O primeiro ponto de atenção barra alvo é aqui. E um alvo final, este topo aqui para rompimento. Minha perspectiva é que ele rompa. Tá? Ele vai fazer isso amanhã? Não sei, mas é possível. Olha só, 1.200 pontos, completamente possível. Tá? Então, fica essa prévia para o movimento de amanhã. Primeiro alvo, 139,325. E um alvo final aí, porque já está pagando mais de 1.000 pontos esse trade, 140, 125 para rompimento, tá, galera? Lembrando que estamos numa tendência de alta. Isso aqui é apenas uma pernada de baixa corretiva, ok? Então, essa foi a análise aí dos tempos gráficos maiores e uma prévia aí da movimentação de amanhã, tá? Agora vamos lá para os 5 minutos para a gente conseguir entender melhor o que aconteceu aqui, né, pessoal? Vou tirar aqui, ó, o full screen aqui dessa janela, deixa eu dar um zoom aqui no 60 porque eu vou precisar dele. E vamos lá.
Bom, galera, o preço ele já abriu com gap de baixa, né? Ele já abriu com gap de baixa aqui, então fortaleceu mais ainda a minha análise de vir em queda para ele buscar principalmente alvo aonde, pessoal? Tava visando o alvo aqui, ó, nessa negação sem teste lá do diário, tá? Que era inicialmente, na verdade ainda é, né? Esse 50% aqui que já foi ganho, tá? Então, como eu havia também esse rompimento aqui desse candle gatilho, né, que foi o candle que startou, quebrou a estrutura e deu essa bela saída para alta, ele estava em conjunto aqui da minha marcação do diário, por isso que eu estava avisando um alvo aqui, tá, galera? Então, para hoje, eu estava avisando um alvo aqui, ó, porque já era um excelente alvo, né, da onde o preço abriu aqui mais ou menos. Até aqui, ó, já era um alvo de mais de 800 pontos, que era o que eu busquei e saí e compartilhei essa operação no meu stories aqui do YouTube, tá, galera? Corre lá, dá um like lá pra mim, fortalece demais o canal. E lá eu mostrei a operação ao vivo aqui que eu fiz de venda no Candle 13. Ficou bem bacana, eu recomendo vocês a dar uma olhada lá também, tá? Então, voltando aqui, galera, ó, ele abriu com gap de baixa, né? E veio essa acumulação do preço, essa lateralização, melhor dizendo, tá? Eu realmente não esperava essa lateralização, mas ele lateralizou demais devido ao dólar, galera, porque o dólar de início ele deu essa saída para queda. A minha perspectiva, eu já vou voltar nele, era uma alta, tá? Mas ele puxou muito para queda, então travou demais o índice. Nós sabemos aí que o dólar e o índice normalmente os dois andam em direção opostas, né? Se o dólar está subindo, o índice tende a cair e vice-versa, ok? Então, um dos motivos que o índice ficou completamente travado aqui, andando de lado, tá, foi o dólar, porque se o dólar tivesse ido para alta antes de vir aquela forte queda, eu já vou chegar nele lá explicar, o índice teria vindo para queda mais facilmente. Tá? Então, o vilão aí do índice acabou sendo o dólar, infelizmente, tá? Atrapalhou muito a nossa análise aí e a saída do preço. Na verdade, não a análise permaneceu a mesma, mas atrapalhou muito a saída do preço aí, corrigindo a minha fala, tá? Então, pessoal, ó, aqui no início do dia não tem nem muito o que dizer. Basicamente, o que eu fiz? Coloquei um ponto de atenção nas mínimas desses candles aqui, tá? E fiquei de olho nessa Fibo aqui, ó. Assim que o Candle 5 renovou a Fibo, ok? Eu fiquei de olho exatamente nesse ponto aqui, ó. E basicamente olhei dessa forma, ó. Tô com a Fibo de queda armada. Fechamento aqui, ó, as mínimas, tá? Do dia anterior aqui. Fechamento do último candle aqui também. Mínima do último candle que encerra lá nos 60 minutos do dia anterior. O que eu pensei, galera? Se o preço trabalhar acima do primeiro candle do dia, a probabilidade é de vir alta e ele já querer vir para cá, buscar a minha próxima marcação. Enquanto ele estiver trabalhando abaixo desses 50%, eu só vou procurar por vendas, não importa a lateralização. Porque para ele quebrar essa estrutura e ir para alta, ele tem que ganhar isso aqui, tecnicamente falando, fazer um teste, mas não necessariamente às vezes ele vem fazer, para poder dar a saída do preço. Então, enquanto ele não romper isso aqui, galera, enquanto ele não negar esse ponto aqui, eu só conseguia visualizar queda, porque ele está trabalhando abaixo dos 50%. Então, em lateralização, galera, é dessa forma que eu prefiro olhar o gráfico. Ó, deixa eu entender onde ele está. Ele está trabalhando abaixo dos 50%, muito forte. E minha análise macro lá dos 60, igual eu havia passado para vocês, é uma queda principalmente até esse ponto. Então eu vou buscar por vendas enquanto ele não negar isso aqui e consequentemente romper topo do dia. E foi dito e feito. Por isso que eu visualizei isso aqui, ó, como um acúmulo de preço numa melhor região de venda. Tá? E eu havia feito uma venda aqui no Candle 7, só que o Candle 9 acabou me tirando no stop aí no zero, tá? Acabei saindo no zero. E depois eu peguei uma venda aqui no Candle 13 pelo minuto. Essa violinada lá essa violinada do Candle 13 nos 5 minutos nada mais é que uma negação lá no minuto. Então eu entrei pela negação do minutinho na minha melhor região de venda devido ao contexto que eu acabei de explicar para vocês, acreditando que ele daria essa saída, tá? Aí eu fiz, como estava muito lateral, galera, eu bati 10 contratos, bati mais pesado e fiz uma parcial de 100 pontos. A minha entrada ficou mais ou menos por aqui e a minha parcial saiu mais ou menos por aqui, ó, bem na negação do Candle 9, onde eu já faria uma parcial rápida, só para me colocar no jogo. E aí eu liberei 70% da mão, que seriam 7 contratos, tá? E aí eu carreguei toda essa saída, mostrei para vocês lá no meu stories aqui do YouTube, tá? É um vídeo rápido que eu adicionei aqui, basta vocês conferirem lá. E carreguei até o meu alvo final e foi certinho lá no meu alvo, olha só. Infelizmente, ele não me deu chance de calibrar a mão aqui de contratos em nenhum momento, tá? Eu não quis ficar arriscando em adicionar contratos no meio dessa lateralização aqui. Por quê, pessoal? Muito traiçoeiro.
Tá? O dia hoje completamente traiçoeiro, não tem nem muito o que dizer sobre essa queda do índice. Tá? Vejam que a única operação que eu marquei e realizei foi a do candle, até confundi agora, até esqueci aqui na verdade. Se eu não me engano, eu vendi no candle 8, tá? A única operação aqui que eu peguei, se eu não me engano, foi do candle 7 para o candle 8, não me recordo agora. Mas acabou me tirando zero, mas a única que realmente deu a saída esperada foi do candle 13, que foi o cara que iniciou aí toda a queda almejada aí que eu visualizava para hoje. Né? Então, tanto que eu só marquei essa operação. Aqui, galera, eu não fiquei marretando operações, nem scalp, nem nada. E eu aconselho para vocês, quando o preço está dessa forma, façam uma operação com uma parcial curta ou uma saída curta e se protejam e tentem pegar a saída do preço. Foi o que eu fiz e carreguei até o alvo final aí, ó, um trade aí mais de 800 pontos, né? E saí no gain, recuperei um loss que eu havia tomado do dólar, dois loss que eu tomei no dólar na verdade, vou comentar com vocês lá. Então a operação do índice, eu recuperei o loss e saí no gain, tá? Compartilhei tudo isso novamente no vídeo rápido que eu postei no canal. Basta vocês conferirem aí. Vou deixar o link aqui na descrição também, tá, galera? E por isso que eu nem vou comentar muito sobre essa queda, tá? Porque o melhor ponto de venda foi no candle 13, dentro do contexto que eu expliquei para vocês, e veio a saída do preço. Basicamente, galera, ele veio testar os pontos o qual eu almejava que o preço viria, que eram os pontos que eles estavam sem teste nos 60 minutos. Eu acreditei que ele poderia segurar mais um pouco aqui, mas de fato ele veio para essa região que era uma região fortíssima aí do preço. Não testou, mas chegou bem próximo. Tanto que ele chegou aqui e ficou completamente lateral e houve agora uma primeira quebra de estrutura, porque ele rompeu esses topos e está trabalhando acima deles. Olha só, por isso que a minha perspectiva se fortalece mais ainda para alta amanhã, principalmente nesse primeiro ponto aqui. Claro que eu preciso atualizar minhas marcações aqui, olhar com calma, mas o meu primeiro alvo que eu vejo é essa marcação igual eu comentei com vocês. Tá, então aqui, galera, não tem nem muito mais o que eu dizer sobre as outras operações, porque eu só fiz essa operação e o mercado ficou horrível. Tá? Dias iguais a esses são horríveis de operar, muita lateralização, muito zigue-zague, então por isso que eu fiz aquela única operação parcial rápida de 100 pontos e carreguei até o alvo. Acreditei na análise, a análise foi concretizada, beleza? Então esse é o backtest, a análise do índice, tá, galera? Vou fazer um corte rápido aqui e já volto na sequência com o backtest barra análise do dólar. Só um minutinho. Bom, galera, voltando aqui, né, agora no dolinha, tá? Igual eu comentei no início do vídeo, é muito importante que vocês assistam o meu último backtest, porque de novo ele é um gancho para que eu mostre para vocês aqui a continuidade da análise que eu fiz ontem para hoje e vai servir o mesmo para amanhã, ok? Então, galera, a minha perspectiva era uma alta hoje para o dólar, né? Mas igual eu falei sobre a análise do índice, ele não foi necessariamente no ponto que eu estava almejando, tá? Que ele poderia ir. A minha perspectiva era ele vir um pouco mais para cima, tá? Principalmente testar mais esse ponto aqui, esse outro ponto aqui, essa negação também que estava sem que aliás foi testada e respeitada. Ele podendo vir até aqui, tá? Se o preço quisesse. Eu acreditei numa alta um pouco mais forte para depois vir essa queda, tá? Por isso que acabou atrapalhando o índice, igual eu comentei com vocês. O ponto do dólar aqui, galera, é que ele a longo prazo é queda para ele. Só que, claro que o preço simplesmente não cai. O preço ele anda entre máximas mínimas de 50%. Então, se ele dá uma sequência na saída, ele tende a fazer um pullback, que nada mais é que essa movimentação para busca de liquidez para depois vir a queda novamente. Tá? Que foi o que ele fez aqui, ó. Ele chegou a fazer e deu a saída do preço, né? E na sequência ele foi fazer um segundo pullback, olha só, renovando a FIBO, já que ele houve a saída e consequentemente temos uma nova mínima, temos um novo 50%. E olha só onde ele está, galera, ocasionando aqui ó, um topo duplo. Isso aqui para mim é um topo duplo dentro de um 50% de queda com um excelente ponto de parada, que seria este fundo aqui, olha só, tá? Então para amanhã no dólar, galera, se ele abrir nesta região, eu só consigo visualizar a queda. Ele abriu nessa região, consigo única e exclusivamente buscar por vendas aí para o dólar, tá? Compra para o índice e venda para o dólar. Qual que é o alvo do dólar? Seguindo aí a análise da FIBO, ele teria que vir para este fundo aqui e romper este ponto, ó. É região do 5,480. Eu preciso refazer minhas marcações com calma, obviamente. E antes dele chegar lá, o que nós temos no meio do caminho? 50%. Olha só, mínima, máxima, região de 50%. Com ponto de negação. Olha aí, tá? Então, antes dele chegar nas mínimas dos candles 2, 3 e 5, ele tem que ganhar desta FIBO de alta.
Assim como o índice precisa ganhar a fibra de baixa da mesma maneira que eu expliquei, aqui é o reverso. Olha só, tá? Então a probabilidade é que ele não respeite aqui e venha para cá. Mas como o preço é soberano, ele pode sim respeitar aqui e querer romper este topo para buscar o próximo topo, que seria esse aqui. Tá, galera? O preço é soberano, ele faz o que quer. Por isso que o primeiro alvo desta queda que eu estou visualizando é essa região aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa máxima aqui desse candle gatilho, né? As negações aqui para minha esquerda, até mesmo esse acúmulo do diário que eu marquei aqui, que está na região. E se ele ganhar desse ponto aqui, ele vem para cá, beleza? Então essa é a análise do dólar com a prévia de amanhã do movimento esperado aí. Vamos ver como que vai ser concretizado. E aí, galera, ó, partindo aí para os 5 minutos aqui do dolinha, né? Bom, igual eu havia dito para vocês, a minha perspectiva era uma alta um pouco mais aí forte para cima, tá? Pessoal, voltando aqui, precisei fazer um pequeno corte. Igual eu havia comentado, minha perspectiva era uma alta, tá? Com um pouco mais força aqui para cima, buscando alguns outros alvos aí, igual eu havia mencionado ali nos 60 minutos. Ele até tentou, mas parou na minha primeira resistência, no meu primeiro ponto de parada, né? E a partir dali já veio queda. Tanto que eu fiz 2 operações de compra aqui, galera, e acabei tomando stop, tá? Estava acreditando que ele iria romper o topo do dia para buscar alguns alvos aí para cima, talvez até mesmo nessa região, né? E ele armou uma estrutura de alta, né? Veja que houve uma primeira quebra de estrutura intermediária, ele chegou a romper alguns topinhos aqui para minha esquerda. Então, na hora que ele chegou nos 50%, eu fiz uma compra aqui no candlestick, galera. Fiz uma compra no candlestick, mantive minha compra até mesmo após o fechamento do candle 8, porque na minha perspectiva o 9 deveria subir. Ele não subiu e acabou vindo pegar o meu stop, que estava exatamente aqui, ó, na mínima do candle 5 logo abaixo. Né? Aí, após o ele acabou que ainda respeitou a região de 50%. Vejam que ele ainda está dentro da minha região de briga compradora, né? Toda essa região é para minha compradora, dentro desta FIBA qual eu estou trabalhando. E aí, após o fechamento do candle 10, eu comprei novamente aqui no candle 11, pessoal, mantendo meu stop na mínima do candle 9, tá? Só que após o fechamento do candle 11, eu zerei na mão, levemente estopado, porque a minha entrada estava aqui em cima. Após o fechamento dele, eu tomei um drawdownzinho aqui, né? Mas o meu stop financeiro, o meu stop loss estava aqui embaixo, então eu zerei levemente negativo. Tomei esses 2 stops no dólar, mas aquela operação do índice que eu mostrei para vocês, que inclusive está compartilhada aqui no meu canal, né, operação ao vivo, pagou esses 2 loss e eu saí positivo, que é o que importa, tá? Infelizmente ele não deu a saída do preço que eu almejava, galera, que seria o quê? Ele fazer esse pullback para dar essa saída do preço buscando mais alvos para cima. Olha só que bacana, pessoal. Eu havia essa primeira FIBO de queda intermediária aqui que ele acabou respeitando. Mas como ele acabou respeitando essa FIBO aqui, e eu corri com a FIBO do dia, ele também respeitou a FIBO do dia, ele teria de, tecnicamente falando, era o movimento correto e saudável se fazer, uma vez que eu estava visando alta. Ele teria de ganhar aqui e buscar esses pontos, que era onde eu estava almejando mais o alvo aí para o dolinha. Tá? E ele também teria pelo menos alvo próximo dessa marcação. Por quê, pessoal? Esta FIBO de queda aqui, ó, ela foi eliminada. Tá? Veja que ele ganhou a FIBO de queda rompendo o ponto de parada dela, rompendo o topo. Então, se ele ganha, igual eu expliquei no backtest de ontem, se ele ganha uma FIBO e está fazendo pullback na FIBO de alta que ele armou, ele tende a buscar a extremidade dela. Ele deveu esse teste aqui. Tá? Então, eu também estava acreditando no alvo nessa próxima marcação e até mesmo nesses pontos aqui. Infelizmente, né, o preço é soberano e acabou não fazendo isso. Tanto que, se eu quisesse virar a mão para a venda, eu poderia facilmente vender esse candle 12 ou até mesmo após o fechamento dele vender o candle 13. Ambos os candles deram venda. Mas por que eu não peguei essa venda, galera? E foi uma excelente venda, porque eu poderia visar alvo aqui no fundo para parcial, uma segunda parcial nessa marcação e tentaria carregar um pouco mais o trade aí caso fosse necessário. Mas por que eu não fiz essa venda? Porque eu já estava vendido no índice. Da minha perspectiva não era o dólar, não era ele já dar essa saída aqui do preço. Tá? E infelizmente ele veio para queda e atrasou muito a saída do índice, infelizmente mesmo. Tá? Então eu não esperava essa saída aí para o dólar, estava esperando uma alta para depois ir uma queda. Tá? E aí veio essa saída, né? Deu venda aqui nos candles 12 e no candle 13, podemos marcar aqui também, olha só. Em ambos os candles deram venda, mas como eu já estava vendido no índice, eu falei, eu não vou fazer venda nos 2 ativos. Né? Eu estava pesquisando por compra aí no dólar. E aí ele chega aqui numa... Eu não tenho marcação aqui, depois eu vou procurar alguma coisa em tempo gráfico maior se ele respeitou aqui.
né? Mas ele basicamente ele faz um fundo duplo aqui, olha só, galera, né? Após o fechamento aqui do candle 26, eu poderia pensar em comprar facilmente nos candles 27 e 28, porque esse aqui é o fundo duplo, galera. Ele basicamente, generalizando, ele vem, faz o pullback e falha rompimento. Ele não consegue romper isso aqui. Se eu tenho um ponto de parada aqui, uma marcação para um suporte, para me fortalecer, ou até mesmo aqui, eu poderia sim entrar acreditando que viria uma correção. Uma vez que o preço anda entre máximas mínimas e 50%, ele tende sim a fazer a correção dele buscando um próximo 50%. E olha o que ele veio buscar, 50% do dia, né? Então, se eu compro aqui, galera, no candle 27 ou no candle 28, eu iria visar um alvo nessa região aqui, ó, 50% da queda do dia. Exatamente nesses fundos aqui que foram rompidos, ó, mínima do dia, fechamento do dia anterior. Tá? Então visaria um alvo aqui facilmente, que é o 50%. Ele até chega a ganhar da FIBO, mas na sequência ele devolve, então é um falso rompimento. Tá? Quando ele ganha a FIBO de queda, ou seja, qualquer FIBO que ele eliminar assim, se o próximo candle já devolve, podem ter certeza que é um falso rompimento aí da FIBO. Tá? E aí tanto que vem a queda a partir dos 50%, olha só, e ele dá a saída do preço. Inclusive deu excelentes operações de vendas aqui no candle 38, né? Para quem assistiu o backtest de ontem, eu notifiquei muito sobre falhas nos 50% que ocasionam excelentes vendas e o dólar entrega muito isso. Tá? Então olha aí, o que o preço vem fazer, galera? Ele vem fazer o pullback aqui no 50%, mas para no 50% da alta. Aí ele tentou fazer o quê? Este movimento aqui, ó, mas ele não conseguiu por quê? Ele parou aonde? No novo 50% de queda que eu tenho, ó. Máxima, mínima 50%. O candle 37 deveria ter rompido máxima do 36, não fazendo isso, o 38 vem para a queda. Aí o que ele deveria fazer? Romper essa mínima. Não fazendo esse rompimento, deu compra, mas a compra é com alvo ou neste topo ou neste 50%. É uma compra muito curta, tem que colocar na ponta do lápis se vale a pena ou não. Tanto que na hora que ele falha aqui novamente, ele está falhando dentro dos 50% de queda, deu uma excelente venda aqui nesse candle 47. Olha só, excelente venda com a perspectiva dele sair e buscar essas mínimas aqui, ó. Tá? Aí, claro, ele não conseguiu chegar lá, armou novamente um pivôzinho de alta aqui, olha aí, fazendo pullback exatamente nessa região. Olha só, o candle 57 deveria ter rompido o mínimo do 56. Não fazendo isso nesta região, com o pivôzinho de alta armado aqui, o 58 deveria subir. Tá? Então eu já entendo que isso daqui é uma falha avançada, porque ele veio dos 50% de queda, igual eu desenhei, surgiu essas excelentes operações de venda, mas ele nem chegou no fundo já falhando, armando um pivô de alta. Então a probabilidade a partir do candle 58 é ele voltar para esse topo para rompimento e buscar possivelmente máxima do dia. Tá? Então este pivô aqui, galera, me diz muito sobre isso. Devido à falha avançada, o qual ele não chega nem na mínima do dia. Olha lá, nem testou. Tá? Então, e por isso que FIBO é fantástico. Né? Se eu colocar, olha aqui, ó, onde ele segurou que eu havia dito para vocês, ó, se eu colocar essa FIBO aqui, ó, olha aí, segurou nessa micro FIBO intermediária. Tá? Por isso que FIBO é uma ferramenta sensacional. Futuramente aí no canal, galera, eu vou lançar um vídeo só sobre Fibonacci. Tá? Vai ajudar bastante vocês. E olha aí, só o que eu falei, ó, olha só, eu tenho suporte na minha região compradora de 50%, compra no candle 58, excelente compra, olha o trade que surgiu aí, tá, galera? E aí, probabilidade dele romper isso aqui e voltar para a máxima do dia, probabilidade total, tá? Então, se eu faço uma compra aqui, ó, ele está me pagando aí pelo menos uns 4,5 de parcial, faria uma parcialzinha aqui para carregar um trade total de 17,5 pontos. Já é um trade meta, né? Se de repente se você fazer uma saída aqui, segurar um contrato, você vai pegar um trade final de 28 pontos, olha só. Show de bola demais, né? Aí é claro que depois dessa movimentação ele acabou ficando mais lateral. Mas aqui no meio, galera, diante dessa subida aqui, ainda surgiram algumas operações. Olha só, se eu colocar essa FIBO aqui, ó, deu o mesmo cenário de compra que eu comentei sobre o candle 58, surgiu aqui no candle 63. Olha só como se repete. Ele veio, fez o pullback para continuar dando a saída do preço. E se repetiu mais uma vez aqui também, ó. Após ele renovar essa máxima, eu tenho essa mínima, olha o novo 50% aqui intermediário, mas foi respeitado, né? Pontinho de parada, olha aqui esse candlezinho gatilho, que voltou a estrutura dele para alta a partir dele. Após o fechamento deste candle 60, peraí, que candle que é esse? 67, o 68 deveria cair. Não caindo, o 69 sobe. Olha só, na região de 50%, é compra, probabilidade dele vir aqui, ó, uma vez que ele já está próximo desse topo, se ele rompe,
Posso comprar e fazer a parcial aqui? Posso, mas a probabilidade total era dele vir aqui devido à análise que a gente fez aqui embaixo, tá? Aí esse foi o movimento do dia. Então olha só, excelentes compras aí, né, no candle 58, igual eu comentei com vocês. Compra aqui no candle 63, o mesmo cenário de compra se repetiu 3 vezes. Olha só, galera, como o mercado é todo dia a mesma coisa. Basta a gente aguardar que todo dia ele faz o mesmo movimento, né? E claro que aí depois ele ficou lateral, né? Aqui não tem muito o que dizer sobre isso, porque é normal ele ficar lateral devido ao horário, né? Esse horário já é baixa volatilidade, não tem muita notícia, os big players estão fora do mercado, então é normal vir uma lateralização. Tá? Mas a minha perspectiva é queda para o dólar devido para amanhã, devido ao cenário que eu expliquei para vocês, tá? Então esse é o backtest de hoje, pessoal. Agradeço aí para quem assistiu até agora, se possível dá um like aí no vídeo, tá? Comenta porque fortalece mais o canal. Compartilha, se possível, com algum amigo que vocês conheçam aí que está querendo aprender um pouco mais sobre esse mercado e principalmente ter essa visão de price action puro, utilizando somente Fibonacci, tá? Igual eu comentei, futuramente eu vou trazer um vídeo só de Fibonacci, vai ajudar bastante vocês aí a compreenderem mais ainda os backtests, ok? E na descrição do vídeo eu vou deixar o backtest do dia anterior e a operação que eu fiz hoje, tá? Um videozinho rápido aí de 1 minutinho, vale a pena vocês conferirem lá. Galera, muito obrigado mais uma vez para quem assistiu até o final, um abraço aí, tamo junto e até o pregão de amanhã. Até mais, pessoal.